Eu vou passar agora para as nossas companheiras de mesa, mas seria muito importante também a gente tentar fazer o debate de gênero. A Maria Lúcia já trouxe elementos muito importantes de como essa reforma só atende aos interesses dos bancos, com a capitalização e com a lógica de seguir drenando os nossos recursos para atender o sistema financeiro. Mas é muito importante a gente fazer o debate dos impactos da reforma na vida das pessoas para ajudar na mobilização. Na mobilização que precisa ser forte dia 14 de junho, nós precisamos que os sindicatos tenham a mesma garra que tiveram na greve geral contra o Temer, seguir na onda e na luta em defesa da educação e, ao mesmo tempo, conversar com o povo. Porque o povo, infelizmente, não está sabendo da verdadeira maldade que é a PEC 06. Quando a gente fala com alguém, as pessoas, algumas nos dizem, mas eu já estou aposentado, é ou não é? Quem está aposentado é atingido pela reforma, porque congela o valor da aposentadoria. A PEC tira a obrigatoriedade do reajuste da inflação. Quem está trabalhando agora e acha que não é atingido pela reforma, está errado ou não está? No serviço público não tem nem regra de transição. Vai ter professora trabalhando 10 anos mais para poder se aposentar. A mesma que está com salário parcelado desde o governo Sartori. Agora com o Eduardo Leite. Segue trabalhando 10 anos mais. Quando a gente fala que vai atingir o povo, e já me aconteceu na rua, de vir alguém do povo dizer que a reforma era para atacar privilegiado. 85% da economia é no salário dos mais pobres. E longe de atacar qualquer privilegiado, vai atacar o conjunto dos servidores públicos. A reforma rebaixa os salários, as aposentadorias, porque a média do cálculo é alterada. Para vocês terem, eu estou falando só o que ela não falou para a gente já ir avançando. Para vocês terem uma ideia, um pedreiro com 20 anos de contribuição, 65 anos, no início contribuiu com salário mínimo, mas depois já contribui com 2 e passou 10 anos contribuindo com 2.500. Se fosse aposentado agora, pagando 2.400 nos últimos anos da sua contribuição, se aposentaria com R$ 2.100. Com a reforma do Bolsonaro, vai se aposentar com R$ 1.300. Porque muda a forma do cálculo, pega a média, desde a primeira contribuição até a última, e ela é pior com as mulheres, por quê? Para já ir avançando. Porque nós temos uma sociedade extremamente desigual. Porque o Brasil, num ranking de 149 países que mede desigualdade de gênero, o Brasil é o 95º. E a desigualdade de gênero aumentou com a reforma trabalhista. A desigualdade de gênero que mostra que as mulheres trabalham 10 horas a mais por semana em casa, porque o trabalho que não é pago, mas o trabalho doméstico ainda é tido como feminino, porque as mulheres fora de casa trabalham 5 horas a mais que os homens e ganham 30% a menos. A média de salário dos homens é 2.300 no Brasil, e é baixo, e das mulheres 1.700. E se a gente compara as mulheres negras, então você vai receber 50% do salário do homem branco. Porque as mulheres são as que mais... Bom, metade das mulheres que voltam de licença maternidade são demitidas, companheiras, depois do período da licença. E agora a MP 871, que foi aprovada na Câmara e deve ser votada no Senado amanhã, hoje devem estar votando, a MP 871, ainda reduz o tempo que a mulher vai ter para buscar o salário maternidade lá no INSS. Porque as mulheres são as maiores beneficiárias do BPC, 60% são mulheres. E eles querem passar para R$ 400, como vocês sabem bem, que pode ser alguma das coisas que eles tirem do relatório para dizer que a reforma não é tão ruim, mas quando, na verdade, a bomba é o conjunto da reforma que está posta, mas igual o BPC, a maioria são mulheres. Nós temos também 44% de mulheres não consegue atingir 20 anos de contribuição. E a reforma exige 20 anos de contribuição para levar 60% do salário. Passa de 15 para 20. E a idade mínima para as mulheres passa para 62, atacando um dos pouquíssimos leis no nosso país que reconhecia a desigualdade de gênero, que era a diferença de 5 anos para homens e mulheres,
coloca 65, como vocês sabem, para homens e coloca 62 para as mulheres. Sem falar das profissões eminentemente femininas, como é o caso das professoras, que eu já falei, o massacre com as trabalhadoras domésticas, que passa de 15 para 20 anos, a maioria ainda na informalidade, né, Ernestina? A maioria ainda nós batalhando para estar na formalidade. As trabalhadoras rurais, daqui a Elis, do movimento de mulheres camponesas, que aumenta o tempo de contribuição e ainda coloca uma contribuição anual, que é um verdadeiro massacre com quem vive ainda mais a agricultura familiar, da sazonalidade, da possibilidade de uma boa safra. E ainda uma aposentadoria por família, elas depois vão poder falar o risco que isso representa para as mulheres camponesas de não poder se aposentar. Então, uma reforma, que é uma deforma, que ataca o conjunto dos trabalhadores, aposentados, homens, mulheres, e que ainda é profundamente machista, porque reforça a desigualdade de gênero. Quero concluir dizendo para vocês que o regime de capitalização ainda é mais perverso. E nos países que foram implementados, 30 países, 18 estão tendo que voltar atrás diante dos verdadeiros malefícios feitos à classe trabalhadora e de conjunto. Todos sabem que no Chile 90% ganha menos de um salário mínimo, mas poucos sabem que o regime de capitalização também significa mais desigualdade de gênero. Que na Bolívia passou de 12% para 23% de mulheres idosas passando fome. Que na Bolívia, na Polônia, chegou a 24% o percentual de mulheres idosas que não consegue acessar a previdência social e os direitos previdenciários, segundo o relatório da OIT. Então, é preciso, de conjunto, fortalecer a luta das mulheres e dos trabalhadores contra a PEC, porque ela é muito nefasta para o nosso conjunto de direitos. E é por isso que a gente quis também, nessa subcomissão, dar esse corte. Que as mulheres já são as que mais estão sofrendo com o desemprego, com a informalidade, com os trabalhos precários, e agora, com a PEC, obviamente, também serão brutalmente atingidas se ela for aprovada. Mas nós temos confiança na nossa capacidade de luta, na primavera das mulheres, na nossa capacidade de ocupar as ruas e de construir uma jornada de esclarecimento com o povo, por um lado, e, de outro, de mobilização, porque a gente sabe que o que muda a vida é a luta. O que vai pressionar o Congresso não são as negociações de palácio ou negociações daqueles que não estão com o governo e que querem chantagear emendas parlamentares, etc. O que vai mudar é a luta fora do Congresso, pressionando o Congresso para que a gente possa derrotar a PEC da reforma da Previdência. Portanto, é fundamental a organização da classe trabalhadora e também das mulheres trabalhadoras mais atingidas por essa PEC e necessárias nessa mobilização contra a PEC. Dito isso, vamos começar a mesa, pedindo que vocês sigam para a gente depois fazer as perguntas. Quero passar imediatamente para a Magália, aqui representante da nossa Faculdade de Educação, e depois para a Luciana Genro. É uma alegria imensa a gente poder estar fazendo esse debate na Faculdade de Educação, nesse espaço, nessa sala apertada, né? Teve gente que nem conseguiu entrar, mas estar fazendo esse debate aqui na Faculdade de Educação é muito significativo. Essa faculdade é historicamente palco de muitas lutas, de muitos atos, de muitas reflexões, de muita resistência. A Faculdade de Educação, de alguma forma, na sua esquina democrática, né, o pátio da FACED, como é conhecida, já vem há muito tempo significando um espaço profundo de resistência. Então, queria agradecer imensamente a Fernanda Melchiona por trazer esse debate. Ela anda circulando o Brasil inteiro, né? Estávamos conversando, né, recebendo leituras, né, e reflexões dessa perversidade que significa a reforma da Previdência, e que nos coloca uma tarefa imensa, através da fala da Fatorelli, né, a tarefa de como que nós vamos construir, em pouco tempo, esse debate com a sociedade. A gente tem aí uma tarefa imensa de poder desconstruir um discurso que vem sendo cotidianamente vinculado, né, pelos canais de televisão, pela imprensa,
de que a reforma da Previdência é algo necessário para salvar o país. Inclusive, colocando um reflexo direto nas universidades, na educação pública, quando corta, né, o orçamento das universidades com um discurso inicial de que não pode ser feito de outro modo, mas se a reforma da Previdência for aprovada, nós podemos melhorar a situação das universidades públicas. A gente tem que ter uma certa paciência, mas tenho escutado, né, os noticiários, e é impressionante esse discurso que é construído, que chega a uma boa parte das pessoas, infelizmente, né? Então, eu acho que é uma pergunta que fica aí para nós como uma tarefa, né, de como que a gente consegue fazer, né, esse trabalho tão pedagógico, né, que a Fatorelli vem construindo, né, trazendo toda uma leitura que é muito sofisticada, né, da própria maquinaria, né, dessa estrutura toda, e traduzindo isso de uma forma muito simples, né, muito concreta, com exemplos compreensíveis, que faz com que a gente se dê conta, efetivamente, essa reforma ela é uma violência e ela atinge, sim, né, diretamente as mulheres. Quando a gente pensa um país que é historicamente desigual, né, que não conseguiu minimamente promover equidade em relação à situação das mulheres, principalmente as mulheres trabalhadoras, né, as mulheres negras, né, que tem uma dívida, essa sim é uma dívida, né, essa sim é uma dívida histórica com as mulheres negras, que na camada social são as que mais sofrem, né. Então, quando a gente começa a pensar esse cenário, né, essa outra leitura, né, desse cenário, que é uma leitura de uma paisagem profundamente desigual que nós vivemos no Brasil, ainda vivemos no Brasil, vivemos na América Latina. Quando a gente pensa, né, especificamente, por exemplo, a situação das trabalhadoras em educação, né? A gente está aqui dentro de uma faculdade de educação, onde uma boa parte dos estudantes dessa faculdade, né, nos seus cursos de formação, de licenciatura em pedagogia, né, as diferentes licenciaturas que passam pela faculdade de educação, essa formação de professores, esse trabalho sério, profundo, né, que nós realizamos aqui na Faculdade de Educação, o maior público são as mulheres. Né, o curso de pedagogia, de educação do campo, né, nós temos agora pedagogia bilíngue, que funciona na Faculdade de Educação, a maior parte são mulheres. Né, e mulheres que já vêm de uma realidade, a gente tem percebido isso na própria paisagem desses cursos, que mulheres que durante um tempo se afastaram da educação e hoje retornam para poder fazer um curso de ensino superior, né? Uma boa parte dessas mulheres professoras já, né, em escolas, e que vêm aqui buscar uma qualificação na sua formação, ou seja, mulheres que vêm buscar uma formação e que se dão conta de um cenário que é extremamente violento, né? A situação do professor hoje no Brasil, e a gente vai falar especificamente do Estado, né? Hoje teve uma grande manifestação dos professores estaduais, ela é aviltante à dignidade humana. Nós temos mais de 4 anos o salário parcelado, né? A dura tarefa, né, diária de ser professor, de ter atividades que se leva para casa, né, de ter uma jornada, por ser mulher, uma jornada, né, longa de trabalho, porque se cuida da casa, se cuida dos filhos, se cuida dos pais, né? Essa tarefa que, infelizmente, e muitas vezes ainda sobrecarrega as mulheres, atinge em especial as trabalhadoras em educação, né?
Quando a gente olha, por exemplo, que 85%, né, das professoras são de ensino básico hoje no Brasil, ou seja, uma camada significativa de professores representam o ensino básico, e essa realidade precarizada desse trabalho na escola, né, essa realidade que a gente vem acompanhando enquanto gestor da Faculdade de Educação, na relação, né, com as prefeituras, né, com o próprio Estado, com a Secretaria de Educação, esse trabalho precarizado, um trabalho que tem desanimado, né, em muitos momentos, as próprias professoras e professores. Então, essa realidade, essa reforma da Previdência, ela atinge, né, essa camada social, né, que certamente, ao pensar o que significa o impacto dessa reforma na sua vida, né, é um desânimo imenso, né, e com certeza muitas desistindo, inclusive, de continuar exercendo a sua profissão, né, buscando outras formas, outros recursos, né. Estava olhando alguns dados que, quando a gente começa a pensar e fazer esse recorte de gênero, a reforma da Previdência, ela se torna muito mais violenta ainda. Então, a gente tem também, eu acho que é um exercício muito importante de a gente fazer essa leitura, né, através desses recortes que muitas vezes eles passam desapercebidos, né? Quando a gente tem 47% das mulheres que trabalham hoje no Brasil, 47% dessas mulheres não têm a sua carteira assinada. Isso é um dado, isso é um registro de que forma é essa, né? Essa camada social é contemplada, entre aspas, nessa reforma da Previdência. Como isso agrava a situação dessas mulheres que já têm, naquilo que a gente chama, que a Fatorelli chamava, né, dos princípios básicos que nós tínhamos ainda, né, numa previdência, que era o princípio de solidariedade e universalidade, né? Esses princípios eles se rompem, né, e afetam de forma muito brutal as mulheres. Mas nós temos a certeza, né, que essas mulheres não vão se calar, né? Dia 14 de junho é um momento, é um dia muito importante para nós estarmos na rua, mostrarmos a força, né, a nossa força enquanto trabalhadoras, né, enquanto trabalhadoras nos seus diferentes setores, enquanto mulheres que percebem e sentem na carne o que significa o regime de exploração que há muito tempo nós sofremos. Então, 14 de junho é um dia importante, mas todos os dias, até chegarmos lá e na continuidade, são momentos para a gente sentar e conversar com as pessoas que estão do nosso lado, nos apropriarmos desses materiais todos, podermos fazer essas conversas. Agora, dia 9 de junho, faço um convite a todos e a todas. Nós, da Faculdade de Educação, estaremos no Brick da Redenção, a partir do meio-dia, professores, estudantes, mostrando o que nós, professores, fazemos aqui na Faculdade de Educação, os nossos projetos de extensão, de pesquisa, o que acontece no ensino. Nós estaremos lá na rua, né, fazendo essa conversa com a população que lá está. Então, faço também o convite a vocês. Essa reforma não pode passar com pequenas reforminhas, né, sendo feitas dentro dela, né. Guedes já falou que a reforma, se a reforma não passar, ele vai sair, né? Espero que ele saia efetivamente, né? Que saia do país, inclusive. Mas tem se passado também essa ideia de que pequenas mudanças nesse texto já vão ser suficientes para fazer passar a reforma. E não se muda aquelas questões que são centrais na reforma. Isso parece que não se mexe. Então, isso tem que ser mexido, essa reforma não pode passar, e as mulheres aí são uma resistência importante nesse momento de luta. Boa noite a todos e todas.
Fernanda Melchiona, Abigail, Magali, Ernestina, Beatriz. Eu quero agradecer o convite, Fernanda, para estar aqui, porque, de fato, esse tema é fundamental e nós estamos em um momento muito fundamental também. E eu aproveito o fato de nós estarmos aqui na FACED, de onde saíram as 2 marchas da juventude, dos estudantes, no dia 15 e do dia 30, e que, junto com os milhões que saíram às ruas no Brasil inteiro, mudaram a conjuntura política do nosso país e colocaram, de fato, a possibilidade concreta de nós impedirmos a continuidade dos cortes na educação e também de nós barrarmos a reforma da Previdência. Eu acho que a Maria Lúcia já fez uma exposição aqui completíssima sobre esse problema da dívida pública e de como a reforma da Previdência se insere aí dentro, que, na verdade, ela está relacionada ao fato de que o governo está a serviço dos bancos e do capital financeiro. E não é a primeira reforma da Previdência que nós temos no Brasil. Já houveram outras reformas e todas elas tiveram a mesma função: transferência de recursos do povo para os bancos. E essa lógica, que é a lógica da política econômica que permeia o nosso Brasil há tantos anos, é a lógica perversa do aprofundamento da desigualdade social, do aprofundamento do abismo que existe entre o 1% dos bilionários e a grande maioria do povo. E eu não tenho nenhuma dúvida de que a grande tarefa que o Bolsonaro tem nesse governo que ele conquistou é fazer a reforma da Previdência. Ele só se mantém no governo até agora, e pode se manter mais um tempo, se ele conseguir fazer a reforma da Previdência. Essa é a grande tarefa para a qual a burguesia está confiando no Bolsonaro, mas já não está confiando tanto. Até os mercados já estão desconfiados da capacidade do Bolsonaro de entregar essa reforma da Previdência. E a gente sabe, e as manifestações do dia 26 mostraram, que a base social que ele conquistou no segundo turno não tem mais. Ele não tem mais aqueles 54 milhões de votos que ele teve no segundo turno, que foi um voto de indignação, que foi um voto de protesto, que foi um voto muito mais contra o PT do que a favor do Bolsonaro. E nós que estivemos na rua, virando voto, um a um, tentando tirar os votos do Bolsonaro para levar para o Haddad, vimos que a maioria desse povo que votou nele não é fascista. A maioria desse povo que votou nele não quer uma reforma da Previdência, não quer a flexibilização do porte de armas, não quer um país onde a homofobia, o machismo e o racismo tenham de volta o seu lugar na piada, na conversa, nas leis e no direito. A maioria das pessoas não quer. Mas tem um segmento, tem um setor que apoia ele e que apoia essas propostas horrorosas dele, que hoje, eu tenho certeza, não passam, talvez nem cheguem a 30% da população. E o dia 26, que ele queria que fosse um dia para mostrar a grande força dele, a capacidade que ele teria, inclusive para fazer um autogolpe, para se manter no poder, ele não conseguiu, ele fracassou. O dia 26 fracassou com esse objetivo. Não que tenha sido pífio e insignificante o que ocorreu, mas para este objetivo, ele fracassou. E isso é muito bom para nós. Isso nos dá mais força e mais capacidade de interferir nesse momento na conjuntura política. Porque nós podemos ganhar o povo para o nosso lado e nós já temos milhões que estão do nosso lado e que estão dispostos a se mobilizar. Então, a juventude está cumprindo um papel impressionantemente positivo nesse momento. E nós precisamos fazer com que essas mobilizações que ocorreram no dia 15 e no dia 30 sigam.
A data da greve geral vai ser também um momento importante que a juventude tem que tomar para si, com a sua autonomia, com seus métodos, com o seu estilo de fazer mobilização, e tomar para si esse dia e fazer dele também um grande dia de marcha e de mobilização contra os cortes na educação e contra a reforma da Previdência, contra toda ela. Não se trata de tirar um ponto ou outro, embora tirar um ponto ou outro não deixe de ser importante e ser também vitórias parciais, mas como a Maria Lúcia bem colocou, o conjunto da obra é desastroso para o nosso povo e para as mulheres em especial. E nós, mulheres, que temos sido protagonistas da primavera, da luta que colocou na rua a ideia de que nós não aceitamos mais o machismo, de que nós não aceitamos mais o domínio sobre os nossos corpos, de que nós não aceitamos mais continuar ganhando menos do que os homens caladas e achando que está tudo bem, de que nós não aceitamos mais que a dupla jornada ou a tripla jornada sejam encaradas como um destino inexorável das mulheres. Nós botamos o nosso bloco na rua para dizer isso, para dizer chega de machismo, chega de violência. E eu tenho certeza que nós temos condições de fazer com que mais mulheres que já se engajaram, além das que já se engajaram nessa luta, possam vir para a rua também no próximo dia de mobilização, no dia da greve geral, que vai ser, com certeza, um marco na reorganização do nosso povo, na remobilização do nosso povo, que vem sofrendo as consequências de ataques brutais aos nossos direitos e que a reação está esquentando cada vez mais. O dia 15, o dia 30, a greve geral e todo um calendário de lutas que é necessário montar. E os estudantes estão de parabéns, e a FACED aqui está de parabéns, que foi parte importante dessa mobilização, e eu tenho certeza que nós vamos seguir e nós podemos vencer. Vamos juntos. Um abraço. Quero inicialmente cumprimentar nossa deputada Fernanda Melchiona por esta bela iniciativa e nos oportunizar de fazer esse debate com esta figura como a Fatorelli, que tem nos ajudado muito, assim como a OAB, o DIEESE, que tem subsidiado o nosso debate em torno desse tema da reforma da Previdência. Quero cumprimentar aqui a Beatriz, a Ernestina, a professora Magali, deputada Luciana Genro, e cumprimentar cada um e cada uma de vocês, minha colega Reginete Bispo, aqui presente também. O nosso senador Paim tem sido incansável no Senado, fazendo inúmeras audiências públicas lá no Senado, audiências temáticas também. Todos nós, aqui do Rio Grande do Sul, sabemos do empenho do senador Paim para este tema. Não só agora, foi assim em todas as reformas, sim, que a Luciana aqui comentou, todas as reformas que dizem que é para modernizar, todas elas que foram para retirar direitos, né? E essa, mais ainda, porque essa não se trata, gente, de uma reforma. Essa se trata de acabar com a Previdência, né? Nós podemos dizer, de tudo que a gente já ouviu, de que a proposta de Bolsonaro, quando diz que é para desconstitucionalizar, essa palavra comprida, que ela diz tudo. Nós lutamos para que a Seguridade Social estivesse na nossa Constituição. Em 88, nós conseguimos este grande êxito de termos ali a questão da Previdência, da assistência social e da saúde dentro da Seguridade Social. E o que nós temos hoje, que nos orgulha de ter esta Seguridade, que trabalha a questão da solidariedade geracional. A solidariedade entre nós. Isso é que garante a nossa Previdência. A solidariedade com a assistência social, isto garante a nossa Previdência quando a gente fala em segurança. Esse conceito de solidariedade está sendo quebrado nessa proposta de Bolsonaro. Nós aqui não temos dúvida que Bolsonaro, além de ter um déficit cognitivo muito grande, ele é misógino. Ninguém tem dúvida, certo? Tenho a impressão
que nem Freud daria conta. É um problema com nós, mulheres. É só nós olharmos as professoras, as trabalhadoras rurais, as mulheres no conjunto, o que altera de idade é para nós, mulheres. Desconhece, ou faz de conta que desconhece, a nossa dupla jornada de trabalho. Desconhece que nós ganhamos menos do que os homens. Desconhece tudo isso e propõe esta maldade contra o nosso povo. Nós podemos afirmar, quando a gente ouve aquelas propagandas dizendo que esta proposta do Bolsonaro é para combater os privilégios. Então, nós temos que nos olhar e dizer, gente, os pobres são os privilegiados, as mulheres são as privilegiadas, os trabalhadores, professoras, da polícia, enfim. Só quem não é são os milicos, né? Porque dos militares está de bom tamanho para eles. Eles aceitaram já, não é? Eles aceitaram, nós não. E nós precisamos mostrar que nós não aceitamos. Mostrar como nós já estamos fazendo, como estamos fazendo aqui nessa noite. Mostrar dia 14, estando todos nas ruas, mostrando que nós não aceitamos a retirada de direitos. Acabar com a nossa Previdência. Nós estamos vivendo, sim, um momento singular, deputadas. Concluindo, é um momento singular. É um momento em que retiraram a nossa capacidade de termos políticas públicas na saúde, na educação, na segurança, quando aprovaram lá a PEC dos gastos, a Emenda Constitucional 95. Quando fizeram a reforma trabalhista, que disseram que era para modernizar e gerar emprego, não geraram um emprego sequer. E agora apresentam esta reforma que só traz maldades para o nosso povo. E aqui os exemplos, as falas, Fatorelli foi muito feliz, ela consegue, né, de uma forma tão simples, mostrar para a gente o que está em jogo de verdade. E nós todos e todas estamos convencidos, sim, de que é preciso barrar a maldade deste governo. Um governo que não apresentou até agora uma medida sequer para dar conta do desenvolvimento para o nosso país, para atacar o desemprego. Eu termino, portanto, deputada Fernanda Melchiona, dizendo que nós precisamos de um país, como Fatorelli disse, um país tão rico que essa riqueza seja distribuída. O problema hoje do nosso país é a economia e não a Previdência. A economia tem que salvar a Previdência e não a Previdência salvar o país, como o Guedes tem dito. Muito obrigada, parabéns, deputada. Obrigada, Abigail. Muito obrigada. Obrigado, deputada, e boa noite a todos e todas. Bom, então eu, representando aqui parcela dos meus antepassados escravizados, e atualmente representando todas as lutas que se tem contra a ampliação da escravidão. Porque quando se fala em reforma, que eu chamo de deforma da Previdência, a gente já está falando que é ampliação de mais escravos, né? Quer dizer, onde vai reduzir salário de deficientes, de pessoas com problemas de baixa renda, de miseráveis, reduzir de um salário de R$ 998 para R$ 400, eu me pergunto, por que eles, que têm esses salários lá de 10, 20, 30, 50, 100 salários, não reduzem o salário deles para os 900 ou R$ 400? Isso que, para mim, deveria ser uma reforma muito boa, porque eles, sem tirar os milhões que eles já têm acumulados, não ia fazer muita diferença, né? Então, aí vem conversando, essa conversa, achando que todo mundo é bobo, né? Porque nós, trabalhadoras domésticas e trabalhadores, a gente pode varrer casa, lavar panelas, pratos, pinicos, porque não falar claro que a gente faz todo o trabalho em casa, na casa da gente, na casa dos empregadores. Temos que ser cegos, né? Não, a gente enxerga isso muito bem.
Eu já tenho uma luta nessa caminhada de organização e ajuda à minha categoria e nos movimentos sociais também há mais de 30 anos. Então, não vim aqui para simplesmente falar bonito, vim falar do meu jeito, né, porque eu já vi que quem fala bonito muitas vezes não fala sempre a verdade. Eu vejo muita gente falando, sabendo de tudo, sabendo que um salário nacional, que o regional, não dá para ninguém sobreviver com isso, para morar, para comer, para sustentar a família, e aí acham que isso aí é privilegiado. Nós que somos privilegiados, nós temos que pagar a dívida dos grandes devedores que não pagam, aí vem nós, o povo que não tem, vai tirar a miséria que tem ainda para pagar. Então, por isso que nós, enquanto Federação dos Trabalhadores Domésticos do Brasil, a gente está atento, a gente tem organizado sindicatos em 26 estados, e a gente está aí de olho. Muita gente, agora, para dizer uma coisa assim, com datas, com números, que meu tempo é bastante corrido, a gente não tem muito tempo para preparar discursos, mas tem datas, né? A gente tem 83 anos desde que a gente tem notícia da primeira Associação de Empregadas Domésticas criada em Santos, em 1936, por Laudelina Campos de Melo. A gente tem essa Organização dos Trabalhadores Domésticos. Mostra com isso que as mulheres trabalhadoras, e maioria na categoria negras, e por isso a gente também criou aplicativo em 2015, junto com a Temis, que é uma ONG feminista que temos, que é sede em Porto Alegre. A nível de Brasil tem dado uma ajuda muito grande. A gente criou esse aplicativo para empoderamentos e informação, tanto para as trabalhadoras, a gente criou para as trabalhadoras, mas como é aplicativo, os empregadores e empregadoras também têm esse acesso, porque a gente sabe que é difícil. O que o movimento sindical hoje, em sua maioria, chora, a gente sempre chorou desde que a gente começou a se organizar, que é a contribuição e consciência das demais categorias em nos apoiar, e principalmente a classe empregadora, né? A gente vê que eu, quando estou no meio até do próprio movimento sindical, eu sei que sou uma pedra no sapato, porque tem sindicatos, tem empregadores que também são sindicalistas, que a sua categoria é mais privilegiada com seus salários, seu sindicato tem as contribuições para poder ter um carro, ter uma boa estrutura na sede, a gente não tinha e continua não tendo. E com essa deforma, desde da trabalhista, que ampliou a desgraça para o movimento sindical, para nós também ficou mais difícil, porque a campanha à la Bolsonaro, que se espalhou desde o governo Temer, desde o golpe que deram aí na nossa presidenta, e que foi um grande ponto machista também, uma mulher com toda aquela garra fazendo esse desenvolvimento a nível de Brasil, aí tinham que tirar. Então, nossa categoria ampliou a organização, ampliou os direitos, desde o governo Dilma e Lula, mas nós temos mais de 83 anos de organização, desde a associação, depois sindicatos, e a gente, só para pontuar a lei, dia 1º de junho deste ano, completou 4 anos que a gente tem a Lei 150, onde regulamentou os direitos das trabalhadoras domésticas, mas desde 1972, já foi criada a lei, a primeira lei onde já foi concedido, na lei garantido, carteira assinada, obrigatoriedade de carteira assinada para o empregador doméstico, e também, depois com a Constituição de 1988, a lei que teve 20 dias de férias. Mas a gente teve toda uma luta com o movimento sindical Federação Nacional das Domésticas e conseguimos aprovar todas as propostas do Brasil na Convenção 189, que a qual foi, eu vou ter que concluir aqui, foi ratificada em janeiro de 2018. Portanto, a nossa luta hoje é que a Convenção 189 seja implementada. A luta das trabalhadoras domésticas está nesse sentido hoje, querendo que seja implementada, porque foi ratificada, e em janeiro desse ano completou 1 ano, agora está no momento de implementação. Porque trabalhadora doméstica é simplesmente uma categoria
integra uma categoria como as demais categorias. Por isso estamos na luta contra a reforma e fora Bolsonaro, e dia 14 todo mundo unificado, que é greve geral, porque a gente não aceita nem a reforma trabalhista e nem essa deforma previdenciária. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Beatriz, moradora da Ilha da Pintada, o arquipélago de Porto Alegre. Sou presidenta da Afrosol. E aqui represento o grupo das mulheres do Rio Grande do Sul contra a reforma da Previdência. Composto por mulheres da Organização da Marcha Mundial das Mulheres, Movimento de Mulheres Camponesas, Movimento de Atingidos pelas Barragens, Federação dos Estudantes da Agronomia do Brasil, Movimento Sem Terra, Afrosol, a Caritas Rio Grande do Sul, a CUT, a Rede Soberania e a ACANI de Mulheres Negras. Muito já foi dito. Não vai ser preciso me repetir, tudo muito bem colocado pelas minhas companheiras. Nós, quando nos reunimos, esse grupo de mulheres, pensamos, tudo o que aprendemos, o que vemos e ouvimos. Nós temos muitas mulheres espalhadas, participando de audiências públicas, participando de elaboração de documentos, participando de articulações e intervenções com a Câmara, com a Assembleia. Por quê, gente? Foi muito bem dito pela companheira que nós sabemos o que está acontecendo ou não. Nós precisamos saber mais? Não, nós sabemos muito bem o que está acontecendo. E por saber, é que esse grupo de mulheres se reúne, vai para as ruas, conversa com as pessoas, convoca o povo. Porque é isso que nós temos que fazer. Não nos basta botar a pastinha embaixo do braço, ouvir por algumas horas e ir para casa. E muitas vezes ficar pensando, o que eu vou fazer? Não, não vamos chorar. Nós somos um povo aguerrido e a mudança está em cada um e cada uma, que deve de levar o conhecimento para o vizinho, para a vizinha, para a comadre, para a avó, para a irmã, para todo mundo que não tem o conhecimento que nós temos a oportunidade de ter, que não tem a possibilidade de participar dos momentos que nós temos de participar. É esse o nosso papel. É estarmos informando as pessoas, conversando com elas, porque elas ainda estão um pouco perdidas. Mas elas sabem que elas não querem a reforma. E nós sabemos que nós não queremos essa reforma. Ela não nos contempla. E isso não estava no nosso horizonte e não vai estar. E ainda mais feito por esse senhor. Um doido, varrido, que o povo decidiu eleger. E é isso que nós temos que fazer. Nos unir, deixar as mazelas de lado, darmos as mãos como fez esse grupo de mulheres e lutar por aquilo que nós entendemos que é bom para o povo e não bom para eles. Assim eu finalizo. Muito obrigado. A garra das mulheres. Registrar a presença do Hélio Teixeira, do Gabriel de Gravataí. E vou propor assim, a gente abrir 10 inscrições de 3 minutos, pode ser, gente? 10 inscrições. Sei que a Íria, do Sintrajuf, é a nossa primeira inscrita. Pessoal, boa noite. Eu represento aqui o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, no Rio Grande do Sul. E é um sindicato que já está bastante atuante nessa luta. Não começou hoje. As mulheres do Sintrajuf já estão nas trincheiras há bastante tempo. Estávamos na rua contra a PEC da morte, a PEC do fim do mundo, que virou a Emenda Constitucional 95. Estivemos na rua para derrubar, e conseguimos derrubar a reforma do Temer. Fomos o sindicato que conseguiu, via judicial, barrar a propaganda mentirosa que veicularam na mídia. Estamos tentando derrubar essa propaganda também. E continuamos nessa luta toda, porque essa reforma, que todos aqui já falaram, e eu quero que as palavras que foram ditas aqui pelas valorosas mulheres da mesa, pela Fatorelli, que esses dados, os fatos que foram aqui relatados, que reverberem na cabeça de cada um de nós, e que possamos sair daqui, como disse a fala que me antecedeu,
que distribuamos esse conhecimento e esses esclarecimentos para a vizinha, para a avó, para o parente, para o tio que votou no Bolsonaro, inclusive para o primo que brigou com a gente. Então, nós temos que sair daqui com essa responsabilidade. Nós não queremos essa reforma. Essa reforma fere de morte, ela assassina a dignidade das mulheres, que a muito custo, por décadas, conseguimos espaços, direitos que hoje querem nos tirar. A nossa responsabilidade, e as mulheres do Sintrajuf continuam na luta, a nossa responsabilidade é salvar a nossa aposentadoria, salvar a previdência dos trabalhadores e trabalhadoras do país e o futuro, os nossos filhos e nossos netos, que não terão nada. Vai ser um país de miseráveis. Então, saiamos daqui com a certeza da missão que temos, da responsabilidade que temos. Como disse a Fatorelli, é conscientização social. Vamos para a rua. Mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, dia 14 é greve geral. Ou paramos esse país, não sai essa reforma. Paramos a reforma ou paramos esse país. Nós temos unidade para isso. Boa noite. Na realidade, todas essas medidas que a Fatorelli listou aqui, elas têm um eco na academia, tem um substrato de teoria. Por exemplo, essa história da remuneração dos depósitos à vista é para não haver excesso de moeda, porque senão vai ter inflação. Na realidade, existe justificativa para todos, mas essas justificativas elas estão perdendo espaço. Inclusive, no meio que até pouco tempo era neoliberal. Como o prêmio Nobel da Economia, o Stiglitz, chegou e disse, olha, não funciona esse austericídio, essa austeridade, isso aí só traz depressão econômica, porque eles veem o problema do equilíbrio fiscal pelo foco da despesa e esquece da receita. E a receita são todas essas medidas aí que a Fatorelli falou, é imposto sobre grandes fortunas, não está mais aqui a Fernanda tinha uma proposta sobre imposto sobre as grandes fortunas. Perdão, Fernanda, a Luciana, querida, desculpe. Dá o desconto pro velhinho aqui. Então eu digo assim, eu acho que nesse momento era importante que a gente fizesse alguma proposta legislativa, e aí eu proponho para os deputados que estão engajados do nosso lado, tá, que façam proposta nesse sentido. Né? Por exemplo, acabar com a isenção do imposto de renda sobre dividendos. A gente tem que mostrar que existem alternativas para gerar receita, que esse é o problema, não é a despesa tem caído ou está estagnada em algumas áreas, mas é o problema da receita. E o problema da receita é porque são esses privilégios todos. Isso eu acho que a gente deve ser ofensivo nesse sentido. Eu acho que a gente tem que pensar como eles propõem uma avalanche de medidas provisórias, que é sempre para ferrar a população. Nós temos que apresentar também propostas. Claro que elas não podem ficar simplesmente de uma iniciativa de um deputado, elas têm que ser articuladas com os movimentos, têm que ser articuladas entre os deputados, né, e tentar fazer esse debate, porque a gente sabe que a mídia ela procura esconder isso aí. Obrigado. É lindo ver todo mundo discutindo a reforma da Previdência. Fernanda, né, parabéns à mesa. Hoje eu sou de uma categoria, sou diretor de um núcleo do CEPER Sindicato. Nosso sindicato ele existe espalhado pelo estado, são 42 núcleos, né? O meu é aqui da região metropolitana, que abrange Canoas, Esteio, Sapucaia, Nova Santa Rita, vai até Triunfo. E a nossa categoria ela é composta majoritariamente por educadoras. Apesar de ser diretor, na minha diretoria, eu sou o único homem na diretoria, os outros, e a categoria é 80%, né, de professoras. E dentro dessa categoria, nós temos hoje há 42 meses com salários atrasados, parcelados, né, 4 anos e meio sem nenhum reajuste. Que é um massacre que a professora fala, né, com todo o conhecimento
nós educadores que viemos para a universidade, nos qualificamos, né, e passamos por todas essas necessidades. Mas o mais grave, por exemplo, que atinge, é o que estão fazendo com um setor importante da nossa categoria, que são os professores, que são vitimados pela não concurso, pela não realização de concurso no Estado. O Estado não realiza concurso, o Estado, para cumprir, tem que fazer contratos. Esses professores ficam anos e anos se dedicando em sala de aula contratos. Quando adoecem, e no caso adoecem por câncer, eles são demitidos, em plena licença saúde. Na licença maternidade, esse governo Leite tem demitido nossas professoras, violando questões básicas de direitos da OIT, da direitos humanos. Então, o Bolsonaro é cruel, mas o Leite também tem sido. E o Marquesan também, e o projeto neoliberal. Para vocês terem uma ideia da proposta de contratos, eu queria só pedir esse tempo, a questão do contrato de tempo determinado, de 1 minuto só para explicar, que é o contrato por tempo fechado que estão se propondo a fazer. Que a pessoa entre no Estado em março, como contratada, saia dia 26 de dezembro, sem ganhar janeiro e fevereiro. Entretanto, nós temos um pequeno problema burocrático no Estado. As pessoas entram em março, trabalham março, abril, maio, junho, julho, e agosto elas recebem. Elas ficam de 6 a 8 meses sem receber, para serem demitidas em dezembro, e sem ganhar janeiro e fevereiro. Então há uma pressão para que todos os contratos antigos sejam, né, extintos, revogados, para que todo mundo entre nessa nova categoria, que em São Paulo já existe, que é a categoria O. Né? No bate é o O, né? Mas nós estamos bem precarizados, eu acho que a luta das mulheres, e grandes mulheres, e educadoras, e pessoas vinculadas, é muito importante. Obrigado pela presença. É assim, ó, por que vocês não fecham as escolas que vocês estão funcionando? Porque não recebem salário. Isso é anticonstitucional, é tudo que pode haver de ruim. Faz 8 meses que vocês recebem parcelado e ainda trabalham. Fechem os portões da escola. Não, hoje é um dia de paralisação, exatamente por causa disso, tá, pessoal? Boa noite. Meu nome é Elisiane. Eu sou médica do trabalho e, até falando após a fala dele, acho que é importante. Eu venho hoje para contribuir aqui. Como a colega comentou ali também, eu acho que nós estamos num momento que a gente tem que se unir, se agregar e disseminar os nossos conhecimentos. O que foi aplicado contra nós, desde o golpe, desde da tirada dos direitos, quando tiraram os sindicatos, as pessoas acharam assim, ai, que bom, não vou ter mais aquele desconto. Né? Pensaram dessa maneira, sem saber que estava caindo nessa armadilha, o que significava deixar de pagar R$50, R$80. Olha o que nós estamos metidos agora e como é que nós vamos sair. Então, o fundamental é a gente se dar conta, isso que é importante. E como é que a gente se dá conta? Quando a gente senta, conversa e cada um fala da sua visão. Então, os professores falam, eu venho aqui trazer minha fala, minha contribuição como médica do trabalho, que não é nada boa. Eu faz 30 anos que eu me formo, então, e eu estudei nessa escola aqui, no Colégio de Aplicação. Eu fiz meu ensino aqui, na década de 70, mas não vamos falar em épocas, senão... Mas o que eu quero dizer? Que eu acompanhei a medicina do trabalho como uma especialidade que vinha vindo. Eu fiz meus estágios nos sindicatos, na época ali no chão de fábrica, aprendi com o trabalhador, aprendi... junto com os funcionários, com os empregados, a CIPA, todo mundo sabe o que é isso. Pois agora isso vai terminar. Por quê? Porque a terceirização, essa nova legislação vai acabar. E vão as normas regulamentadoras que se custou para construir, quantos anos se demorou para construir, para se avançar, os acordos coletivos, as greves, o trabalho. Olha, é uma coisa assim, ó, surreal. Surreal. E eu estou vendo as pessoas assim, ó, não sei se elas estão paradas porque elas estão em choque, ou o que está acontecendo. Está na hora, gente, não pode ser.
É uma roda, quer dizer que nós vamos zerar tudo agora? Não. Todos esses avanços, quantas pessoas adoeceram, perderam seus trabalhos, sua saúde laboral, foram aposentadas por invalidez, agora para a gente voltar no zero lá, começar tudo do zero. Eu acho que está na hora disso. E vou dizer, mas fundamental aqui para falar, porque não tem muito tempo, quem é que vai ter saúde para trabalhar com 65 anos? Que coluna? Alguém tem uma coluna para trabalhar, para se curvar, para pegar alguma coisa no chão? Alguém tem ombros, mãos? E eu começo falando por aí, né? E a cabeça, como é que vai estar? Sob pressão, com essa maneira como estão nos tratando, essa pressão. Quem é que trabalha bem com a pressão sobre a aposentadoria, sobre tudo mais? Né? Sem contar que nós estamos num riscado aí de morrer com bala perdida, com agrotóxico, com todas essas coisas. Né? Então, é muito sério e eu acho muito importante a visão da saúde nesse momento. Lembrem disso que eu estou dizendo para vocês. A nossa saúde, não há condições de chegar a 65 anos, 62 a mulher. Que físico e que cabeça, que saúde para trabalhar. Boa noite. Meu nome é Marília, eu sou municipária e sou diretora na Associação de Servidores do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. E bem, nós como municipários já viemos enfrentando há um tempo os ataques do prefeito Nelson Marquesan, como a maioria que já está bem consciente, está sabendo, e que inclusive já está tendo efeitos até na nossa Previdência, porque o ano passado foi aprovado na Câmara de Vereadores um projeto que altera a Previdência dos servidores, né, criando o POA-Prev, que é um projeto de capitalização num modelo parecido com o que o Bolsonaro quer criar, porque nós temos uma Previdência própria. Os municipários têm o Previmpa, que é uma Previdência própria. E com esse projeto aprovado, que ainda não foi colocado em prática, mas criando o POA-Prev, é um projeto de capitalização e que com essa reforma da Previdência, esse projeto ele tem características próprias, é um projeto próprio. Mas com a reforma da Previdência, se for aprovado nos moldes que o Bolsonaro quer aprovar, prejudicará mais ainda a aposentadoria dos municipários. E bem, muito me alegrou quando eu cheguei aqui hoje e vi todo esse salão cheio, lotado, não tinha nem como entrar, eu fiquei no corredor um bom tempo, e grande parte da plateia eram mulheres. E apesar da segunda, da dupla, terceira jornada que nós mulheres, às vezes quarta jornada que nós mulheres temos todos os dias, muitas mulheres estavam aqui. Então isso reforça o meu entendimento de que as mulheres foram o grande protagonismo. O primeiro embate do governo Marquesan foram as mulheres, com ele não. Né? Assim como foram nos Estados Unidos contra o Trump, foram as mulheres também. E assim vem vindo, a luta das mulheres, ela é internacional, ela é mundial. E isso eu acho que a gente tem que se inspirar, não só as mulheres, como todos os trabalhadores, né? Porque a reforma da Previdência, ela ataca todos os trabalhadores, mas ela é machista. Sobretudo, ela é machista. Então, eu acho que nós, mulheres, podemos retomar o nosso protagonismo e seguir enfrentando o Bolsonaro, porque nós somos, sim, capazes. Se tem uma coisa que eu aprendi enquanto municipária, é de que as municipárias lutam muito. Nós lutamos muito. O ano passado, eu fui para a Argentina, num dos maiores encontros feministas do mundo, que é o Encontro Nacional de Mulheres, que foi na Patagônia. E lá eu vi 100 mil mulheres na rua, lutando. Mulheres trabalhadoras, desempregadas, de muleta, de cadeira de rodas, grávidas, com nenê pequeno, de todas as formas. E as mulheres se reuniram e colocaram 100 mil mulheres na rua lutando. Elas lutam demais. E eu voltei de lá dizendo assim, lute como uma argentina, porque lá elas se reúnem, elas são organizadas e sabem lutar. Então eu convoco todas as mulheres, todos os trabalhadores, mas sobretudo nós mulheres, a mostrar nossa força, dia 14 de junho, e ajudar a construir uma bela greve geral, e que a gente chegue naquela greve geral e consiga ter força de chegar na rua e gritar, não, Bolsonaro, nós não aceitaremos a reforma da Previdência, ela não nos contempla, ela não nos representa. Né, gurias? Vamos lá. A Victória do Movimento Juntos.
Oi, gente, boa noite. Eu faço parte do coletivo Juntos e eu vi que aqui se tem vários setores, tem os setores das mulheres, tem os setores dos sindicatos, tem os setores da medicina do trabalho, e isso me deixa bastante contente, assim, porque é isso que engloba uma greve geral, né? São todos os setores. Como muito bem a professora Magali falou, como muito bem a Luciana Genro falou, os estudantes eles também são linha de frente dessa questão, né? Seja porque vão entrar no mercado de trabalho mais tarde, ou ainda porque os trabalhos precarizados eles atrapalham no seu ensino, ou ainda o pessoal da pós-graduação, que ainda entra um pouco mais tarde, vai se aposentar mais tarde, ou ainda não vai se aposentar. Então, convidar todos os estudantes a estar junto nessa greve geral, porque nós já fizemos um 15M gigante, além da chuva, nós fizemos um 30 de maio muito grande também, e que isso é muito importante para nós, né? Seja a luta dos estudantes, porque a gente sabe que nós incomodamos eles, né? Não é à toa que o MBL vem nas nossas atividades, não é à toa que numa atividade da Escola de Administração, que a Mila, do pessoal, muito bem nos representou, o Partido Novo foi contra o movimento estudantil também. Então, estar convocando a todos e todas é muito importante nessa questão, né? Todos rumo à greve geral no dia 14. Meninos e meninas, sobretudo meninas, encerramos com chave de ouro, com a última escrita, a Vitória, que é do Movimento Juntos. Movimento que eu ajudei a criar quando eu era um pouco mais jovem, né? Já passaram alguns anos, digamos, e coisa boa ver jovens, mais jovens ainda, participando do movimento estudantil e fazendo esse verdadeiro tsunami da educação, né? A única pergunta que veio é sobre propostas legislativas. E, de fato, tem várias, né? A Maria Lúcia Fatorelli falou dos temas centrais da dívida, e nós queremos agradecer a presença do movimento do Núcleo da Auditoria Cidadã aqui do Rio Grande do Sul. Tem o tema estrutural da Auditoria Cidadã da Dívida, num país que é montado para atender os interesses do sistema financeiro, mas tem propostas muito simbólicas. A Anfip fez uma proposta, por exemplo, que é a criação de uma nova alíquota do imposto de renda, para quem ganha 40 salários mínimos e para quem ganha 60 salários mínimos, Ernestina. Para quem ganha 40 salários mínimos, teria uma alíquota de 35%, e quem ganha 60, uma alíquota de 40%. Hoje para ali nos 27%, né? A partir dos 5 mil para dos 27% para todo mundo. Você sabe quanto arrecadaria essa reforma, essa proposta da Anfip? 1 trilhão e 500 bilhões. Muito mais do que a reforma da Previdência do Guedes, e numa classe média alta, altíssima, né? Tem a questão dos lucros e dividendos, a taxação dos lucros e dividendos, tem a taxação das grandes fortunas, que tem o projeto da Luciana, que eu reapresentei agora como deputada federal. Ou seja, proposta econômica para garantir a previdência social pública, a seguridade, para garantir a saúde, tem de sobra, desde que não se queira montar um sistema para seguir financiando os ricos, os banqueiros, as grandes elites econômicas do país, num país que é a 9ª economia do mundo, mas está entre os mais desiguais, junto com a África do Sul. A gente sabe que, infelizmente, 6 bilionários têm a mesma renda que 100 milhões de brasileiros. É óbvio que a política do governo antipovo do Bolsonaro é massacrar ainda mais o povo pobre. Então, alternativas tem, e algumas propostas legislativas já estão tramitando. No mais, foram considerações muito importantes sobre a importância da nossa luta, além do dia 14 de junho, a greve geral, que é muito importante ser forte, por isso eu fiz a chamada já no sentido da boa luta em relação aos sindicatos para fazer uma greve tão forte como foi a do Temer, porque a gente conseguiu derrotar a reforma da Previdência do Temer por conta da greve geral de abril de 2017, que foi forte pra caramba. Nós precisamos ter unidade entre todos e fazer uma greve que pare com aquela dimensão. Também é importante esclarecer a população. Tem cartilha, tem material, tem calculadora, porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita desinformação, né, gente? Infelizmente, tem uma campanha... Se tem alguma divisão das elites em outros temas, no que diz respeito à unidade da reforma da Previdência, é diuturna a campanha pró-reforma e as mentiras de que ela pega os privilegiados, quando a gente sabe que ela massacra mesmo o povo pobre. Então, a gente tem um trabalho de formiguinha, de desmontar a reforma, fazer trabalho de base, fazer debate entre os estudantes,
fazer debate dentro do sindicato, fazer o debate com o vizinho, transformar a nossa casa num comitê doméstico e organizar a luta. E nós não temos dúvida de que é possível vencer, de que é possível derrotá-la, desde que tenha uma alteração na correlação de forças que começou no tsunami da educação, mas que precisa seguir agora com a luta da reforma da Previdência e também da educação, né? O dia 14 de junho é greve geral, é óbvio que é contra a PEC, mas é muito importante essa autonomia do movimento estudantil, porque a gente não pode esquecer nunca os cortes. Os cortes são muito pesados contra as universidades. E até agora nenhum centavo foi desbloqueado, né? Eles falam em contingenciamento, mas foi corte mesmo que o Bolsonaro fez. Ao contrário, pelos cálculos que um deputado fez, vão gastar mais dinheiro comprando deputado com emenda parlamentar do que contingenciaram com a educação, porque eles querem fazer um governo antipovo, antipobre, e denar tudo para os ricos. Mas, quando a maioria sabe a força que tem, essa minoria não consegue fazer os seus planos. Vamos apostar que a maioria acorde, vá para a rua, siga o exemplo dos estudantes, pare o país e derrote a PEC. Obrigada pela presença de todas. Um beijo grande, boa luta. Ah, e só uma coisa, agradecer a equipe do mandato aqui no estado que se matou para essa atividade ser feita, que a gente está sempre se dividindo entre Brasília e Porto Alegre. Raca, Lemes, Mário, enfim, Juliano, toda a turma de Gravataí, todos os companheiros aí sindicais se mataram, né? Para essa atividade sair.